Então, por gentileza, no nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós leremos tão somente o versículo 1. Esse versículo que toda a cristandade conhece tão bem, que traz tanto conforto para o nosso coração. Creio que é uma palavra muitíssimo apropriada para o momento que nós estamos enfrentando. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, o Senhor nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. Que não ande preocupado o seu coração, não permaneça perturbado o seu coração. Continue confiando em Deus, continue confiando no Filho dele, o Senhor Jesus, porque nada fugiu ao controle dele. Mas por que será que o Senhor Jesus fez essa afirmação tão belíssima no princípio do capítulo 14 do Evangelho de João? Para que nós venhamos a compreender toda a ênfase, todo o poder dessa mensagem tão sublime do Senhor Jesus, nós precisamos voltar um pouco até o capítulo 13 do Evangelho de João, para que dessa forma nós tenhamos condições de aprender o contexto e finalmente aplicar aquilo que Jesus quis nos ensinar por meio desta ordem tão maravilhosa de não permitirmos que o nosso coração venha estar perturbado, mas que nós venhamos continuar depositando nossa confiança em Deus e bem assim no Senhor Jesus, porque eles têm cuidado de nós. Ora, Jesus, no capítulo 13, estava reunido com seus discípulos, eles estavam prestes a tomar a ceia de Páscoa, e antes de Jesus propor algumas informações preciosas para os discípulos, ele nos traz uma informação muito interessante no versículo 1 do capítulo 13, de que independente daquilo que Jesus haveria de lhes asseverar nesse momento, ele lhes amava, ele amava o seu colégio apostólico, ele amava os seus discípulos e continuaria amando os seus discípulos até o fim. Jesus era um líder por excelência, Filho de Deus Todo-Poderoso, aquele que veio expiar a nossa culpa, aquele que veio nos perdoar dos nossos pecados. E sabendo que as informações que ele estava prestes a compartilhar com seus discípulos seguramente haveria de deixar-lhes perturbados, ele de pronto já lhes diz assim: aquilo que vocês haverão de ouvir agora não tem a ver com ira, aquilo que vocês estão ouvindo agora não tem a ver com qualquer coisa que vocês tenham feito, pelo contrário. É um plano soberano de Deus que está se desdobrando, vocês são personagens nesse plano, mas mesmo que vocês venham em algum momento se sentir perturbados, entristecidos, preocupados com o que vocês estarão ouvindo e vivendo, não se preocupem. Eu amo vocês e continuarei amando vocês até o fim. E uma vez que Jesus diz isso e torna isso bastante claro para os seus discípulos, ele finalmente vem com as informações. Primeira delas, o colégio apostólico já estava reunido, eles estavam prestes a tomar a ceia, quando em dado momento Jesus deliberadamente se levanta, ele apanha uma toalha, cinge os lombos com aquela toalha, ele apanha uma bacia com água e passa a lavar os pés de todos os discípulos. Pedro, coitado, que se sentia indigno daquele ato, que era próprio de um escravo doméstico, olha para Jesus e fala assim: não, mestre, eu não sou digno que o Senhor se dobre para lavar os meus pés empoeirados. E Jesus diz para Pedro que se Pedro não permitisse que Jesus lavasse os seus pés, Pedro não teria parte com ele. Então Pedro diz assim: então, Senhor, se a proposta é essa, lava não apenas os pés, mas o meu corpo todo. E Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, eu não tenho que te lavar totalmente, porque você já está limpo. E Jesus dizia isso no contexto da regeneração que Pedro já havia experimentado pelo contato que tinha tido com ele. Contudo, algum outro discípulo não se encontrava limpo, pelo contrário, ele estava contaminado. Por quê? Porque seria o traidor do mestre. Contudo, Jesus não faz essa aplicação agora. Pelo contrário, a aplicação que tem a ver com aquilo que nós chamamos de lava-pés é justamente uma aplicação que é voltada para a humildade. Após a morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus, aqueles homens seriam os próximos líderes do cristianismo, os grandes expoentes da nossa fé. E eles não poderiam se comportar como dominadores do rebanho. Pelo contrário, para além da função que eles haveriam de possuir como apóstolos do Cordeiro de Deus que foram enviados ao mundo para perdoar os pecados dos eleitos, aqueles homens deveriam, sobretudo, guardar o coração, porque todo aquele que no reino dos céus quiser ser o maior, este precisa se comportar como o menor, precisa ser o menor.
E quando os discípulos ouviram isso, e foram tão profundamente afetados em seu coração, porque eles entendiam que eram soberbos, assim como eu e você, então seguramente os seus corações ficaram pesados, porque após 3 anos caminhando com o Senhor Jesus, em suas palavras de despedida, o Senhor Jesus teve que lhes lembrar que eles precisavam ser cada vez mais humildes. Sempre haverá espaço para a humildade em nossas vidas, por mais que o nosso coração altivo não queira ouvir isso. Nós precisamos nos tornar cada vez mais servos, nós precisamos nos tornar cada vez mais pessoas que doam, que compartilham, que se comportam ou que se preocupam com o seu próximo, e um momento desse de pandemia nos lembra isso como nenhum outro. Mas Jesus avança em seu discurso, ele continua conversando com seus discípulos, e agora, a partir do versículo 21 do capítulo 13, ele diz algo bombástico. Ele assevera que dentre aqueles 12 homens que estiveram caminhando com ele, por cerca de 3 anos, um deles haveria de traí-lo. Você consegue imaginar o que essa afirmação causou no coração daqueles discípulos? Todos eles ficavam a se perguntar: mestre, por acaso serei eu? Mestre, por acaso serei eu? Todos eles estavam preocupados. Ninguém quer a pecha de traidor. Ninguém. Nós sabemos as consequências danosas de um ato assim. E Jesus, de repente, conversa com aquele discípulo que se encontrava mais próximo, o discípulo amado, o apóstolo João. E Jesus diz assim para João: será aquele com o qual eu compartilhar um pedaço de pão, um bocado molhado, diz o Senhor Jesus. E de uma maneira muito simples, muito singela, Jesus compartilha aquele pão com Judas. E Judas entende, naquele exato momento, que a hora era chegada. Um momento terrível, em que o Filho de Deus haveria de ser traído por poucas moedas de prata. Contudo, os discípulos não perceberam que a deixa era para Judas. Judas era o portador das moedas, Judas era o contador, por assim dizer. E era muito comum que Judas saísse em momentos outros para comprar aquilo que estava sendo necessário. Portanto, a leitura que os discípulos fizeram é de que Judas havia saído para comprar qualquer coisa, e não necessariamente para trair Jesus. Nenhum dos discípulos apontou o dedo para Judas e disse assim: não, ele saiu porque ele é o traidor, ele saiu para trair o mestre. Pelo contrário, eles nem ao menos se aperceberam da saída de Judas nesse contexto. E pelo fato deles não terem se apercebido disso, os seus corações permaneceram pesados, porque traidor poderia ser qualquer deles, inclusive Judas, que efetivamente o foi. Mas como eles não tinham essa informação, todos eles continuaram preocupados, ressabiados, achando que eles seriam, quem sabe, o traidor. E Jesus continua com seu discurso. E agora ele finalmente diz que para onde ele estava prestes a ir, nenhum dos discípulos teria condições de acompanhá-lo. Jesus, por óbvio, fazia menção à sua morte vicária na cruz do Calvário. Algo que apenas ele seria suficiente para fazer. Só o Cordeiro de Deus é que efetivamente teria condições de sangrar por nós, para perdoar o nosso pecado na cruz do Calvário. Contudo, como Jesus não foi direto em sua afirmação, Pedro, o intrépido Galileu, falou para Jesus que ele estava disposto a ir com Jesus até as últimas consequências. E Jesus, de uma maneira profundamente pedagógica, olha nos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, você não tem condições, Pedro, de me acompanhar. Pedro se sentia muitíssimo corajoso e insistiu com o mestre de que sim, ele iria. Então Jesus lhe disse que ainda naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, Pedro haveria de negá-lo 3 vezes. Agora se coloca aqui no lugar dos demais discípulos. Pedro era o portador da espada. Pedro era o intrépido. Pedro era o corajoso. Pedro era o intempestivo. Pedro era aquele que dava a cara a tapa. E nesse momento Jesus estava dizendo para o mais audaz de todos os discípulos que ele haveria de negá-lo. Então os demais faziam seguramente esse raciocínio. Se Pedro, que é o corajoso, se Pedro, que é o audaz, haverá de trair Jesus antes que o galo cante, o que será de mim? Como eu não me comportarei? Portanto, eu quero que você entenda que a conversa que Jesus teve com o colégio apostólico por ocasião do capítulo 3 do Evangelho de João foi uma conversa assaz pesada, foi uma conversa muito difícil.
difícil. Jesus lhes deu uma profunda lição de humildade, trabalhando o seu coração altivo e soberbo. Jesus lhes falou a respeito do traidor que haveria de se levantar para trair o próprio Filho de Deus, uma informação portentosa, difícil de ser assimilada, de ser deglutida por qualquer coração humano. Ainda hoje, nós ficamos profundamente reticentes com Judas, pelo fato dele ter sido o traidor do Senhor Jesus. E finalmente Jesus diz que o mais audaz, o mais corajoso de todos quantos do colégio apostólico haveria de traí-lo publicamente, não apenas uma nem duas, mas 3 vezes. Portanto, é óbvio que os discípulos se encontravam perturbados. É óbvio que os discípulos se encontravam preocupados. E é justamente nesse contexto que Jesus olha nos olhos daqueles homens experimentados e diz assim para eles: vocês não devem permanecer perturbados. Vocês não lembram que antes de iniciar essa conversa eu disse que haveria de amá-los até o fim? Eu, portanto, permanecerei amando vocês até o fim. E vocês precisam acreditar nisso, não importando as circunstâncias. Não permaneçam perturbados, não permaneçam angustiados. Creiam em Deus, ou seja, creiam no meu Pai. E Jesus, obviamente, propõe a história de Israel. É como se nas entrelinhas Jesus estivesse dizendo: vocês lembram, à luz da leitura que vocês fazem do Antigo Testamento, que mesmo na situação mais difícil, o meu Pai sempre permaneceu fiel a vocês? E que os ancestrais de vocês sempre lhes deram a lição de que quando nós confiamos e permanecemos crentes nele, ele sempre nos dá a saída, ele sempre nos dá o escape, ele sempre nos dá a vitória. Quando foi que o meu pai perdeu em batalha? Quando foi que o meu pai foi derrotado? Quando foi que qualquer inimigo nos envergonhou? E a história do nosso povo, que é a nossa história, irmãos, está lá registrada. Este livro nos prova que o nosso Deus nunca nos enganou, nunca nos abandonou, nosso Deus nunca nos deixou para trás, nunca conheceu qualquer derrota, jamais, absolutamente. E é nesse contexto que Jesus diz: portanto, continuem crendo nele, num Deus que não abandona, que não deixa ninguém para trás, que não tem inimigos à altura. Mas Jesus acrescenta algo a essa afirmação de fé, essa profunda afirmação teológica. Não creiam apenas nele, ou não continuem crendo, acreditando apenas nele. Creiam também em mim. Que coisa interessante, Jesus agora se coloca tal qual o Deus Pai, até porque Jesus é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, não é? Confissão de fé de Calcedônia, maravilhosa, é isso. Jesus é Deus. E agora ele dizia para os discípulos que na proporção em que eles confiavam no Deus Pai, eles agora deveriam continuar confiando no Deus Filho, porque o Deus Filho assumia as rédeas da história. O Deus Filho assumia as rédeas das vidas daqueles homens e haveria de conduzi-los em triunfo, não importando as circunstâncias. Como nós podemos aplicar isso às nossas vidas hoje? Da forma como os discípulos se viam perturbados com todas as informações que eles estavam recebendo de Jesus, de que a coisa iria piorar, de que vidas seriam ceifadas, de que pessoas corajosas estariam em frangalhos, emocionalmente falando, eu creio que nós nos encontramos da mesma forma hoje, irmãos. As notícias são as mais terríveis. Existem comunicadores que ao que parecem, sentem um verdadeiro prazer em superdimensionar as notícias para trazer pânico à vida das pessoas. Inclusive alguns de muita credibilidade, por sinal, e nós absorvemos essas notícias e ficamos profundamente preocupados. É verdade, somos seres humanos. E de repente nós olhamos para o lado e encontramos pessoas que caminhavam conosco em nossa jornada em direção a Jerusalém Celestial, que nos davam exemplos de fé e que agora, por ocasião da pandemia, se comportam como que se não conhecessem ao Senhor Jesus, dando sinais de que a sua fé se encontra em frangalhos, como que se a provação que nós estamos enfrentando fosse infinitamente superior ao poder de Deus, de modo que eles se encontram completamente cabisbaixos, entregues, desesperançosos, sem razão de ser. E nós fazemos a mesma leitura que os discípulos, e às vezes pensamos assim: mas se essas pessoas que são mais maduras na fé, ou se essas pessoas que são mais experientes que eu,
Estou se comportando dessa maneira, o que não será de mim? Isso sem contar problemas financeiros, dificuldades no seio da família, informações que chegam a todo tempo. Provavelmente, assim como os discípulos, irmãos, muitas pessoas estão perturbadas. Qual o conselho do Evangelho? Não permaneça assim. Não se turbe o seu coração. Creia em Deus. Creia em Jesus. É bem verdade que nos momentos de dor, nos momentos de aflição, quando a prova é tamanha, nem forças nós temos para apanhar esse livro sagrado e folheá-lo. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, foi um homem que teve terríveis acessos de depressão. Nos momentos mais difíceis em que aquele homem amargava esse calabouço da alma que é a depressão, ele compartilha conosco em sua autobiografia que o simples fato de olhar para a Bíblia já fazia-o derramar uma torrente de lágrimas quentes. Ele quer nos dizer com isso que nesses momentos mais difíceis ele não tinha força para orar, ele não tinha força para meditar, não tinha força para buscar leitura, conhecimento nas Sagradas Escrituras, tudo que ele fazia era chorar, mas ele compartilha conosco que mesmo nesses momentos mais difíceis, quando só o coração batia, o Espírito Santo trazia à mente dele aquela profunda declaração de Pedro que dizia assim: para onde mais iremos, se apenas o Senhor possui palavras de vida eterna? É justamente isso que eu gostaria de sugerir para você, meu irmão. Hoje à noite, para você que me acompanha. E sabe, no conforto do seu lar, com seu smartphone na mão, por meio do seu computador, na televisão com a família, eu não sei qual é o seu contexto. É isso que eu gostaria de sugerir. Eu não sei o que você tem vivido, mas de uma coisa eu sei. Jesus é a pessoa mais indicada para estar com você nesse barco. Jesus é a pessoa mais indicada para atravessar com você essa intempérie, essa tormenta, essa terrível tempestade, porque apenas o Senhor possui palavras de vida eterna. Ele já amava você antes de iniciar a pandemia, capítulo 13, versículo 1 de João. Ele continua amando você e vai amar você até o fim. Jesus conhece como ninguém qual é o contexto da sua vida. Jesus conhece como anda a sua vida até melhor que você mesmo. Ele permanece assentado à destra de Pai, numa condição super exaltada, em seu maravilhoso trono, regendo com um cetro de ferro todo o cosmo. Não há um único centímetro em tudo aquilo que fora criado que o Senhor Jesus não reine de uma maneira soberana. Isso inclui a sua vida. Isso inclui a sua existência. Jesus, melhor que ninguém, sabe o que você precisa para sobreviver. Jesus sabe que você precisa comer. Jesus sabe que você precisa beber. Jesus sabe que você precisa se vestir. Jesus sabe que você precisa pagar suas contas. E Jesus sabe que tudo isso fugiu do seu controle. Eu quero te lembrar que antes da pandemia, apesar de você se encontrar empregado, apesar da sua empresa continuar funcionando, apesar da sua vida ir muito bem, apesar dos somenos, dos problemas que todos nós temos, mesmo nesse momento de aparente bonança, Jesus já era Senhor soberano e já cuidava de você. E tudo isso era devido à graça e à misericórdia dele. Nós agora estamos na pandemia e nada disso muda. A única coisa que acontece é que agora nós temos a certeza plena, absoluta, que não temos o controle de absolutamente nada. Nós não temos o controle do emprego, ou nós não temos o controle da empresa, nós não temos o controle da nossa saúde, nós não temos o controle da saúde dos nossos familiares. Não, irmãos. Nós estamos num barco que está sendo açoitado por ventos, que está sendo açoitado por uma terrível tempestade, nós estamos correndo o risco de só sobrar, e a única esperança que temos é que o capitão desse barco é Jesus. Jesus é o capitão da nossa nau, Jesus é o piloto do avião no qual nós nos encontramos, é o motorista do ônibus, Jesus é o Senhor do nosso destino. E por mais que chacoalhe, balance, por mais que nós venhamos achar que nós ficaremos pelo caminho, ele nos diz: eu estou no controle de tudo e todas as coisas. Você está vendo aqui o leme nas minhas mãos, o volante, o leme? Não se turbe o seu coração. Confie em mim. Eu permaneço amando você. E vou amar você até o final. É com mensagens como essa que eu acalento o meu coração. O coração da minha família. As pessoas que caminham junto comigo. E é justamente essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com você hoje à noite.
Não ande perturbado. Não ande preocupado, ansioso. Pelo contrário, lance toda a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Não há nada que fuja ao controle soberano, maravilhoso do nosso Deus. Então, quais conselhos eu gostaria de oferecer a você hoje à noite? Quais sugestões eu gostaria de oferecer a você hoje à noite? Para que você pudesse fazer com que o seu coração viesse a descansar. Primeiro deles, jamais esqueça que Jesus te ama e te ama profundamente. É com isso que Jesus inicia o diálogo tão duro, mas tão esclarecedor que ele teve com os discípulos. Foi a primeira informação. Ele disse: é chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Amei vocês enquanto estava no mundo e haverei de amá-los até o fim. Isso é o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Jesus nos amou ontem, nos ama hoje e haverá de nos amar até o fim. Ele nos ama por toda a eternidade. E não é uma pandemia que fará com que o amor dele diminua por nós. Pelo contrário. Pelo contrário. Jesus nos ama apesar de nós. Ele nos ama antes da fundação do mundo. Descanse o seu coração nisso. Em segundo lugar, não importa quais notícias nós venhamos a receber, não importa quão difícil de se viver nesse mundo, por conta da pandemia, ou seja, de quaisquer outros problemas, a nossa existência vem a se encontrar. Jesus sempre será Senhor de todas essas circunstâncias. Você lembra aqui que no capítulo 13 foi Jesus quem deu todas as notícias? Elas eram cada uma mais difíceis de se engolir que a outra. Mas sobre todas elas, Jesus era Senhor. Porque Ele reina. E porque Ele domina sobre tudo e todas as coisas. Jesus sabe exatamente o que está acontecendo no mundo. Jesus conhece a condição de cada nação. Dentro de cada uma dessas nações, Jesus conhece a condição de cada pessoa, de cada ser humano especificamente. E nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Portanto, descanse o seu coração na certeza de que Jesus conhece você até melhor do que você mesmo. Lance sobre ele a sua ansiedade na certeza de que ele tem cuidado de você. E em terceiro lugar, sempre que o temor vier, sempre que a preocupação vier, sempre que a ansiedade vier, lembre de que Jesus já nos ordenou de que nós não devemos andar perturbados. Então, o que temos que fazer? Buscar a Ele. Quem sabe dizendo assim: Senhor, a Tua palavra nos assevera que nós não devemos andar perturbados. Mas nós precisamos continuar acreditando que o Deus Pai cuida de nós, e que o Deus Filho cuida de nós, e que o Deus Espírito Santo cuida de nós. Então, Senhor, lembra de que eu sou pó, lembra de que eu sou limitado. Eu conheço a Tua palavra, sei como devo aplicá-la, mas em mim não há força, Senhor. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo haverá de trazer paz ao seu coração, haverá de trazer conforto ao seu coração. Porque a palavra nos assevera que é um coração contrito e quebrantado. O Senhor jamais desprezará. O Senhor jamais abandonará. Portanto, no nome de Jesus, que você possa continuar nas suas labutas dessa semana com essa certeza inabalável de que nós não devemos nos turbar, nos preocupar, nos angustiar. E que se esse sentimento porventura vier, que nós venhamos a continuar crendo em Deus e crendo também no Senhor Jesus. Porque assim como eles foram fiéis aos nossos antepassados que venceram as suas lutas e demandas, assim como eles se mostram fiéis nos dias atuais, eles haverão de permanecer fiéis até o fim, para a glória do nome deles. Amém?